Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa escola bíblica online. Estamos a 145 aulas online completando hoje. Espero que você esteja gostando, mas principalmente aprendendo a palavra de Deus, amém? Então, aula passada, nós falamos, aí estamos estudando o livro de Tiago, a carta do apóstolo Tiago, onde ele fala sobre as obras, onde ele fala sobre sabedoria, e hoje nós vamos dar continuidade, onde começamos, vamos repetir o último versículo, ele fala sobre a maledicência que é condenada, falar mal das pessoas. Então, eu te convido a abrir a palavra de Deus na carta de Tiago, capítulo 4, verso 11. A palavra de Deus diz: irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Então, caluniar, acusar, né? Esse uso não é edificante, né? Usar a língua contra o próximo. Então, a lei é do amor. Amar ao próximo é o objetivo a ser cumprido. O que amaldiçoa e não ama o seu próximo, né? Faz julgamentos hipócritas, mas também julgamos às vezes corretamente. Aqui quebra a comunhão e devemos colocar no lugar dele. Então, ensinar para corrigir. Verso 4, 12. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Então, legislador e juiz é julgar e aplicar a lei. Só Deus faz isso. Só Ele pode julgar. Então, quem sou eu para julgar meu próximo? Agora ele fala da falibilidade dos projetos humanos. Tiago 4, 13 e 14. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, negociaremos, teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como a neblina, que aparece por instantes e logo se dissipa. Então, ele vai falar para um grupo específico de pessoas. Negociamos, né? Então, são pessoas que buscam lucro, um rendimento, né? E condena a forma como estava sendo feita. Então, eles não consideravam a Deus, né? A palavra de Deus, a obediência a essa palavra. Então, não há problemas viajar, não há problemas fazer planos, mas o problema está em não pedir a orientação a Deus. 4,15, em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então, não apenas simples palavras, mas que o modo de vida seja conforme a vontade de Deus. Reconhecer a capacitação de Deus para realizar todas as coisas. 16 e 17. Agora, entretanto, vós factais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então, jactais é gloriar-se, exaltar-se naquilo que está fazendo, né? Vocês têm orgulho dos planos, excluindo Deus. Então, não pede permissão, não pede orientação. Então, era um grupo de negociantes, como se Deus não fizesse diferença alguma na vida deles.
Então, isso é orgulho fundamentado no eu, sem Deus. Então, chama agora a praticar o agir corretamente. Agora, condenados os que fazem o mau uso das riquezas. Capítulo 5, agora, verso 1 e 2. Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traças. Então agora ele se direciona para os ricos. São não cristãos. Mostra o miserável fim de quem desconsidera o Senhor. Crendo nas suas posses, serão calamidades e o julgamento viviam sobre elas. Então ficaram ricas de modo condenado, riquezas destrutíveis, temporais, que irão acabar. Verso 3. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouro acumulastes nos últimos dias. Então, o ouro e a prata não enferrujam, mas o ferro sim. Quer dizer que as riquezas gastam, acabam, não permanecem para sempre. A forma como usam as riquezas demonstravam a maldade no caminho deles e vão condenar a eles, né? O fogo quer dizer o juízo, né, que vai vir sobre eles. Mesmo sabendo da brevidade da vida, mantém atitude corrupta, adoram ao dinheiro, não consideram que podem morrer amanhã e vão perder tudo, né? 4 e 5. Eis que os salários dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Então, o salário dos trabalhadores, que era o sustento, né, não podia ser retido. Então, os ricos exploravam os trabalhadores para ficarem mais ricos ainda. Então, o clamor, o pedido de socorro chegou até Deus, que lutava pelo seu povo. O gado bem tratado engorda, mas não sabe que vai chegar o dia do abate. Então, a matança, assim como esses ricos, vivem irracionalmente. 6 e 7. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Então, a atitude desses ricos é maligno de viver, é opressor, né? Ele traz injustiça social. Ele se volta para os cristãos que tenham esperança. Deus trará justiça, o Senhor está vindo. Então, alguém plantou e aguarda o crescimento. Então, tenham paciência, o tempo do Senhor virá. 8 e 9. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Então, ele fala agora aos cristãos, né? Uma figura do agricultor. Tenha firme o apego à fé, que é do coração. Paciência, a vinda do Senhor está próxima. Não murmure, não acuse aos outros,
Mostra que em injustiça e a opressão, temor, a tendência de descontar nos outros as nossas frustrações, mas sejam pacientes. 10 e 11. Irmãos, tomai por modelos o sofrimento na paciência. Os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Então podemos ter um modelo para nos inspirar. Os profetas que muito sofreram, por exemplo, Jeremias, a paciência de Jó, sofreram por fazer a vontade do Senhor. E o fim é a restauração. Muitos profetas morreram, mas vai haver uma ação do Senhor em favor. Honrados aqui e na glória. Deus é bom e vos abençoa quando fazemos a nossa parte. Agora, o juramento proibido e o proceder cristão. Você está percebendo que esta carta aqui de Tiago, ela é muito sobre a vida cristã, o comportamento do cristão, né? Então, ela é muito importante para nós. Tiago 5, verso 12 e 13. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça uma oração. Está alegre? Cante louvores. Então aqui ele chama a atenção deles, né? Lá em Mateus 5, de 34 a 37, diz que não é a proibição todo juramento, mas invocar o nome de algo para garantir que é verdade, né? Para ter credibilidade, honrar os seus compromissos, né? Então ele fala também sobre o sofrimento, a oração como remédio, o bom uso da fala. O louvor também é oração, expressando alegria no Senhor. 14 e 15, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então, nessa atitude de oração, é incentivada a terceiros, né? Pastores da igreja, que orarão pelos enfermos, com a imposição de mãos. Tiago orienta aos presbíteros que ungissem com óleo, em nome de Jesus, ungir com óleo. Alguns pensam que, primeiro, tem a ver com remédio mais oração, menos intervenção do homem e mais intervenção de Deus. Então, é a parábola do bom samaritano, o óleo como remédio. Segundo, traz uso religioso e simbólico, o cuidado de Deus, né? O visual para estimular a fé das pessoas. Esse caso é o mais usado, né? Algo visível ligado à oração da fé. Então, esse texto não dá embasamento para ficar colocando óleo em todas as coisas. Tem a ver com o doente. Então, o foco é na oração. O óleo é adicional e não indispensável. Você pode não ter óleo na hora, mas se você impuser as mãos sobre o enfermo, orar por ele em nome de Jesus, ele vai ser curado. Então, tem a ver aqui com a cura física, a cura de uma vida de pecado também, que é a salvação, a conversão, e o Senhor vai curar e perdoar, né? Então, tem aqui uma restauração completa. 16 e 17. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Por sua eficácia e súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós,
sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Então, a cura dos pecados é confissão e oração. A oração para a cura. Na Bíblia, não existe confissão para perdão. É livre acesso a Deus. Então, o cuidado de um para com o outro deve ser tratado. Então, o perdão, quando nós necessitamos de perdão, não é confessar o erro para o outro, mas confessar para Deus, para que possa existir o perdão. A não ser que o pecado, você tenha feito alguma coisa para alguém, então você vai pedir perdão mesmo para a pessoa, que desculpe pelo erro que você cometeu, mas você tem também que pedir perdão a Deus. A oração do servo de Deus deve ser considerada em todas as situações. Então, Elias, né, uma pessoa, né, que está ali na primeiro livro de Reis, né, capítulo 5, 17 e 18, é um exemplo de uma pessoa, né, que está ali e usa a oração e tem eficácia diante de Deus, né, para que não chovesse. Tiago 18, então, 5:18, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Então, com essa citação, Tiago mostra a seca como uma doença e a chuva como a cura. Mostra que podemos orar e Deus vai ouvir. Verso 19 e 20, meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Olha que lindo isso. Se alguém deixar o evangelho e alguém mostrar a verdade novamente, tem 2 benefícios. Essa pessoa retorna ao caminho, acha o caminho, né? E se livrou da morte eterna, e o arrependimento o traz para o caminho. Amém? Então, nós terminamos aqui a carta do apóstolo Tiago. E estamos, então, agora vamos entrar na primeira carta do apóstolo Pedro. Então, também é um estudo muito bonito, um estudo muito interessante. E vamos lá. Vamos dar alguns detalhes desta carta, deste livro. A autoria do apóstolo Pedro, ele faz a sua própria identificação, né, no começo do livro, se descreve como testemunha do sofrimento de Cristo. Os pais da igreja, né, Irineu, Tertuliano, Clemente da Alexandria, Orígenes, atribuíram a carta ao apóstolo Pedro, a indicação histórica, né? Portanto, não há grande objeção sobre a autoria do apóstolo Pedro a esta carta. Quando ela foi escrita? Entre 60 depois de Cristo e 68 depois de Cristo, ano em que a tradição aponta a morte de Pedro, que teria sido crucificado de cabeça para baixo, mais ou menos 30 anos depois da morte de Jesus Cristo. 68 anos é a morte de Pedro, né? Tem livros paralelos, né, que falam sobre isso. De 67 a 68 anos também é a morte do apóstolo Paulo, em Roma. Então, havia uma grande perseguição naquela época aos cristãos, né? E muitos locais, né, que essa perseguição era feita. Para quem foi escrita? Alguns pensam que teria sido escrita para os judeus cristãos, forasteiros da dispersão, que não é nada ideal. Porém, a referência de 1,18 é difícil de ser aplicada aos judeus. Os pecados mencionados no capítulo 4:3 são tipicamente cometidos por pagãos. Então, isso leva a crer que Pedro escreveu para gentios convertidos, que estavam sofrendo a perseguição e provações a quem professava o nome de Jesus. No capítulo 1, verso 1,
Temos citação de locais, né? Como Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Betínia, grupos de gentios, né? Judeus perseguidos também. Isso indica que a carta foi enviada para ser lida por muitas comunidades. Propósito da carta. Os cristãos têm o privilégio de ver a grande salvação dada por Deus em Cristo Jesus. E este privilégio traz também grandes responsabilidades. Então, os cristãos devem buscar a santidade e amor ao próximo. Os padrões de Cristo devem ser aplicados nos relacionamentos com pessoas dentro e fora da igreja. O sofrimento deve ser encarado na perspectiva correta, ou seja, dentro da perspectiva de Deus para os cristãos. Então, vamos dar início, vai dar tempo de falar alguns versículos aqui. Vamos ao prefácio e a saudação. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia. Pedro era conhecido e respeitado, demonstra autoridade, né? Chamado para Cristo, né? Por Cristo, apóstolo, então, eleitos, povo de Deus, Israel, escolhido para Deus, quer mostrar aos gentios que foram alcançados, na verdade, pelo Senhor, né? Foram escolhidos, separados. Essas pessoas estão nessas localizações, né? Que nós falamos acima. Então, essa carta deveria ser lida nessas regiões que nós falamos lá, né? Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia. Verso 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, presciência é um conhecimento prévio. Vocês foram eleitos segundo o prévio conhecimento de Deus. Eleitos antes de servir a Deus. Então, nós temos aqui algumas classes, né, filosóficas, algumas linhas aqui. Os armenianos dizem que Deus sabia quem ia crer e o salvou. Deus olhou no futuro que aquela pessoa ia crer, então é meu eleito, é meu escolhido. Os calvinistas creem que Deus escolheu pessoas e as conduziu à fé. Então Pedro escreve para aquele grupo para que valorizassem a fé deles. Então problemas desanimam, mas quando lembramos da obra de salvação, somos animados. Eu quero falar mais uma vez aqui, nós ainda vamos falar sobre armenianos, calvinistas, não faz diferença na sua salvação. A salvação é pela fé. Nós estamos falando aqui de algumas correntes filosóficas, aqueles que creem de uma determinada maneira e outros de outra, mas o importante é a nossa fé, crermos que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e vai voltar para nos buscar. Então, temos uma ação de Deus para a salvação. O Espírito Santo separou para caminhos de Deus, então tem aqui uma ação do Pai, o Espírito Santo na vida para obediência e o perdão dos pecados por Jesus Cristo, por causa do seu sangue. Então, é a ação da Santíssima Trindade. Na escolha de Deus, recebemos os benefícios do sangue de Jesus Cristo. Agora, ações de graças. 3 e 4. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos,
para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Então Pedro fala louvando a Deus pela vinda do Senhor Jesus. Constrói como a bênção chegará pelo amor que não merecemos, pela sua misericórdia, nos transformando um novo homem, nascido pela fé, com o objetivo da esperança de passar para outra vida, né? Passar para a vitória de Cristo, a ressurreição. Nós também ressuscitaremos para um futuro que teremos a herança no final. Incorruptível, que não estraga, que é eterna, sem mácula, não deforma, né? Pleno do bem, imarcessível, que não perece, e mostra que a herança que Deus tem para o seu povo está garantida no final, a esperança no presente de uma herança no futuro. Amém? Nós vamos parar por aqui. Espero que você esteja gostando, esteja aprendendo. E então, que você tenha um excelente domingo junto com seus familiares, na presença de Jesus. E um beijo grande no seu coração e até a próxima aula, se assim Deus permitir.